Olá pessoal, olá a todos. Conforme nós tínhamos combinado, eu vou fazer aqui uma discussão sobre a resolução, né, das duas atividades aqui de barragens. Vamos aqui para a primeira atividade. Vou ver aqui com vocês a primeira questão. Questão bem simples. Ele fala que classifica adequadamente a seguinte barragem quanto ao estado de agregação. Bem, nós estamos vendo aí claramente que trata-se de uma barragem em arco, né, de concreto. E para esse tipo de classificação, quanto ao estado de agregação, você tem barragens rígidas e não rígidas. No caso aqui, como ser concreto, é uma barragem do tipo rígida. A segunda questão, já um pouquinho mais avançada, envolve o conteúdo da aula 2. Ele fala o seguinte: deseja-se projetar uma barragem de terra na cota 26 e o nível do reservatório na cota 24. Deve-se projetar ainda um vertedouro escavado em rocha com largura de 80 metros, de preferência projetado em uma das ombreiras próxima à barragem, direcionando o fluxo para o próprio rio barrado. E aí ele pede para analisar, né, qual a seção mais adequada, principalmente em termos de fatores técnicos e econômicos, e pede para justificar, né? Então, basicamente aqui nós temos, deixa eu até copiar aqui, uma planta, né, das 4 possíveis seções A, B, C e D. Bem, como ele fala que a barragem está na cota 26, com o vertedor na 24, vocês podem ver o seguinte, que trata-se de uma pequena barragem. Então, por exemplo, a seção A, essa barragem teria apenas 6 metros de altura, né, indo da cota 20 até a cota 26. A mesma coisa a seção B, seção C. Na seção D, ela já teria o quê? 10 metros de altura, indo da 16 até a 26. Então, vocês podem ver que as 4 seções elas estão locadas, né, já prevendo atingir essa cota 26. Em relação às 4 seções, conforme nós falamos, quando você vai procurar um eixo barrável em termos de conceitos topográficos, você deve selecionar aquela seção um pouquinho mais curta, né? Vocês podem se deparar em relação a essa questão de ser curta, isso influenciaria naquela questão de um vale encaixado? Não. Vocês podem ver que, por exemplo, a seção B, as curvas de nível estão bem espaçadas ao longo da seção. Na seção D, aqui e acolá você tem uma curvazinha ali, né, na diferença de 2 metros, um pouquinho mais próxima, mas de certa forma também está bem espaçada, tá? Então você não tem uma mudança brusca de declividade na parte central. E mesmo que tivesse, nós estamos falando de barragem de 6 metros de altura, que não vai ter também grandes deformações. Então a questão de deformação você pode desprezar. Então, em termos práticos, nós podemos já descartar a seção A e a seção C, por serem as maiores, ficando aqui com a seção B e a seção D, por conta do comprimento de 200 metros ser um comprimento menor e mais interessante para construirmos a barragem. E aí você tem que imaginar, olha, são 200 metros para um desnível de 6 metros. Né? A declividade não é exageradamente alta. Próxima questão é a questão justamente do vertedouro, ó, que tem essa largura aqui de 80 metros. Então, na seção B, não seria interessante colocar na ombreira aqui da parte de baixo, porque você teria uma escavação muito grande. Talvez seria mais interessante aqui colocar nessa seção aqui, certo? Caberia aí os 80 metros nesse ponto aqui do nosso projeto. E já está, inclusive, na cota do vertedouro, tá? O que precisaria ali é fazer, de repente, algum muro vertedouro, um muro lateral, alguma coisa assim, alguma conformação no terreno para conter essa água e direcionar, ok? Então,
Aliás, nem precisaria, porque o vertedor está na cota 24, né? Seriam 2 metros de escavação. Então seria ótimo essa região aqui, ó. Você teria 2 metros de escavação. Se fosse aqui, ó, você teria bem mais de 2 metros. Então aqui não é interessante. Vamos olhar a seção D. Se eu colocar o vertedor nessa região aqui, você teria também uma escavação absurda. Ó, imaginemos aqui, certo, o vertedor. Nem seria interessante aqui, ó, porque o vertedor ele ia começar a verter para outro rio, né, para outra bacia. O que vocês estão vendo aqui, as curvas de nível estão em decrescente, né? Então não está nem seguindo o que está sendo orientado. Neste outro lado aqui direito, a mesma coisa, ó. Se eu for colocar o vertedor aqui, também daria uma escavação enorme. Então, a seção D eu já não considero por conta das escavações do vertedor, que seriam muito exageradas. Seriam escavações superiores a 2 metros. E aí fica o quê? A seção B aqui do nosso problema é a mais adequada. Você teria uma seção de menor comprimento e você também teria, né, uma escavação menor. Vamos aqui para a terceira questão. Aqui é uma questão para calcular o volume acumulável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa figurinha aqui, vou abrir aqui o Excel. Ok. Aqui com o Excel aberto, eu vou fazer inclusive o seguinte. Deixa eu até abrir mais um Excel. Eu vou procurar aquela planilha que nós fizemos durante a aula, que já tem aqui o volume acumulável calculado, ó. Eu só vou fazer algumas alterações nessa memóriazinha de cálculo aqui. Que aí já puxa a fórmula do rendimento, do volume, enfim. Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Eu vou colocar aqui a área. Essa área, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. Eu vou entrar com essa área em quilômetros mesmo, quilômetros quadrados, 1120, que é aqui do antigo cálculo que nós fizemos. Então eu vou colocar aqui uma formulazinha para converter esse valor para metro quadrado. Aliás, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar esses valores por enquanto do exercício em aula, só para ver se ela está funcionando direitinho. Eu vou colocar também o coeficiente U, que aqui era igual a 1. Então eu vou automatizar aqui, colocar aqui o nosso U. Pronto. Ok, gente. Então o que eu vou fazer? Com essa planilha aqui, eu vou copiar aqui os valores. Deixa eu ver se dá para copiar aqui pelo... que ele não vai reconhecer a imagem, mas tudo bem. Vamos lá. 500, 600 e 200. Pronto. Então vamos colocar aqui em ordem crescente de dados. Ok. São 12 dados, eu vou pegar aqui os 6 últimos dados, são esses aqui. Vou só dar um destaque aqui. Ok, pronto. Desses valores aqui, eu vou tirar a média. Aqui é a nossa média. Pronto. Tá aqui a nossa média histórica máxima. E aí eu vou pegar esse valor e dividir por 1000. Para termos o resultado em metros. Então temos 0,9833. Então essa é a nossa prestação 0,9833. A área é 32,5 km². Vou colocar aqui, ó, que está em quilômetro quadrado, né? Então 32,5. E o eu tenho que ver, deixa eu ver aqui, cadê a questão? É uma bacia pequena, íngreme e rochosa. Se vocês olharem na tabela,
aquela tabela de valores do U, o nosso parâmetro é de 1,3 para esse tipo de bacia. Então, vamos lá. 1,3 é o nosso U. Então tá aí. O volume acumulável é de 6 milhões de metros cúbicos. É este item aqui. Quarta questão. Calcule a vazão do vertedor escavado em um terreno natural. Bacia pequena e rochosa, comprimento de 7 km. A área da bacia de 10 km² e a lama de sangria de 1,5 m. Ok, eu vou copiar esses dados aqui. Vou colar aqui. Nós temos então um L do rio de 7 km. Temos uma área da bacia hidrográfica de 10 km. E temos uma lâmina de sangria, um HS, de 1,5 metros. E é uma bacia tipo 1. Tipo 1. Ok, eu não sei de cabeça, deixa eu procurar aqui. A aula 3. Vamos ver aqui na parte do... Aliás, não é a aula 3, é a aula 4. Vamos ver aqui a aula 4. Ok, tá aqui a expressão matemática, tá? Tá, tirar um print. Deixa eu... Só para pescar aqui. Ok, vamos lá. Então, ele está pedindo apenas para calcular a vazão. Então é só um cálculo bem simples aqui com essa expressão matemática, tá, gente? Então, bem simples. Então, nosso QS ele vai ser igual a 1.150 vezes a área em quilômetros quadrados dividido por aqui eu vou abrir 2 parênteses, raiz de LC. Então eu vou aqui raiz de L vezes C. Eu vou colocar o C aqui nessa célula aqui, depois a gente vê quanto é o valor do C. Ok. Vezes tem o C e tem o K, né? Eu vou colocar por enquanto valores de 1 só para constar aqui, depois a gente atualiza e vê qual é o valor. Ok, eu vou colocar mais um parênteses aqui na minha expressão. Isso tudo multiplicando 120 mais o K vezes o L vezes o C. Ok. Opa, fiz bobagem. O K vezes o L vezes o C. Pronto. Agora tá redondo aqui. Eu só tenho que ver quanto é o K, o L, o C. Deixa eu ver aqui na nossa nota de aula. Ok. É uma bacia tipo 1, o K é 0,1 e o C é 0,85. C é 0,85 e o K é 0,1. O HS é 1,5, mas nem entra no cálculo, né? Ok, acho que era só isso mesmo. Pequena e rochosa, tá dando 39. Pronto, 39,1. É este item aqui. E a quinta questão. Disserte a respeito sobre 3 critérios que podem definir a escolha de um tipo de barragem, justificando cada um deles. Bem,
Aí você tem vários, né? O primeiro que você pode mencionar por exemplo, né, a questão do vale, né, do vale encaixado ou um vale mais aberto, que pode influenciar, né, para vales encaixados, barragens de concreto ou rígidas, e vales mais abertos, barragens aí não rígidas, né, ou de solo ou de enrocamento. A questão do custo, né, se vai ser de concreto, de terra ou de enrocamento ou sei lá, de algum outro material, você pode falar na questão do custo, né, num estudo de viabilidade ou num estudo, né, de alternativas de projeto, né? Você pode também falar a questão climática, né? Barragens, por exemplo, de concreto são mais indicadas para regiões mais chuvosas, barragem de terra para regiões mais secas. Enfim, tem uma série de questões aí que vocês podem estar dissertando nessa quinta questão. A atividade 2, eu tenho aqui a primeira questão, deixa eu copiar aqui. Eu vou fazendo aqui no Excel mesmo, porque fica mais fácil de fazer os cálculos. Aqui ele é uma questão de dimensionamento. Ele diz que a cota do Talveg é de 18,9. A lâmina de vertimento é de 2 metros. Que mais? A cota do vertedouro é de 27,83 e o FET, né, o nosso FET é de 12 km. Que é metro, que é metro, que é metro. Ele pede para determinar a altura da barragem. Primeira coisa, você tem que calcular a folga. Deixa eu sair aqui e ir para a aula 6. Vamos ver aqui. Primeiro, calculamos aqui a altura de onda. Nossa altura de onda, nossa H, ele vai ser igual a... Como o L é menor do que 18 km, é 0,75 menos ou mais, deixa eu ver, mais aí 0,34 vezes raiz de L, ok, menos, abrindo parênteses, 0,26 vezes aqui a potência do nosso FET aqui, a 1/4, né, que é 0,25. Então, raiz quarta, né, do FET. Pronto, aqui deu 1,44. A velocidade de onda é igual a este valor vezes 2 mais 1,5. E o H, aliás, isso aqui foi o H, pronto, a folga. Ele vai ser igual a 0,75 vezes o H mais V ao quadrado, V vezes V, dividido por 2 vezes 9,81. Ok. Então a folga deu 2,06. A nossa cota aqui do coroamento, ela vai ser igual a cota da soleira mais o HS mais a folga. Então a altura da barragem, HB aqui, vai ser igual a cota do coroamento menos a cota do Talveg.
Então tá dando 12,99 e 13 metros. Então não sei se aqui tinha alguma alternativa. Até já tinha respondido aqui, colocado a resposta. Esse formulário aqui eu já tinha inclusive respondido. Vamos ver aqui a segunda questão. Vamos calcular aqui a segunda questão. Já está lá, né, o gabarito, mas tudo bem, vamos fazer aqui com vocês. Ele pede para calcular o hip-rap. Me dá aqui o talude de 1:3, rocha de densidade 2,8 e o FET 2,5. Nesse caso aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui, ó. Só copiar essa expressão aqui para nós pescarmos aqui os cálculos da altura de onda. Opa, eu preciso do FET. Espera aí, deixa eu voltar lá. Pronto. Deixa eu selecionar isso aqui. Ok. Se bem que nem vai ajudar muito, porque o FET é de 25, né? Então o nosso H ele é 0,34 raiz de L. Então é só essa parte aqui, 0,34 raiz de L. Pronto. Aqui tem a velocidade, 4,9. A espessura do hip-rap, o E1, ele vai ser... Pronto. Eu tenho que saber o coeficiente C para uma rocha de 1:3, um talude de 1:3 e uma rocha de 2,8. Então vamos lá na equação do Tennessee Valley. 1:3, 2,8, o C é 0,023. Então é 0,023 aqui. Então a nossa espessura vai ser este valor vezes a velocidade vezes a velocidade, porque a velocidade é ao quadrado. Então tá aí, 0,55 metros. Esse é o valor da espessura do hip-rap. A terceira questão também já está com bizu aqui de 1,5 m, mas vamos ver como é que chegamos aqui nesse 1,5 m. Deixa eu copiar aqui com vocês. Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão ela fala o seguinte: uma pequena barragem de 2,9 metros de altura foi projetada com taludes de 1:2. Estima-se a vazão em 3,5 litros por hora e que a areia do filtro tem permeabilidade de 1 × 10⁻³ centímetros por segundo. E ele pede para verificar, né, qual a espessura mais adequada para o filtro horizontal. Então vamos lá, gente. Nessa questão, deixa eu abiscar aqui. Você vai ter aqui a nossa barragem. E ele me fala que essa barragem tem 9 metros. Os taludes é 1:2. Isso quer dizer o quê? Que você tem aqui, ó, 18 metros. Ok. E aqui também 18 metros. Desenho extremamente fora de escala, mas tudo bem. Então, o nosso tapete ele vai ficar aqui, pegando essa zona do talude de jusante. Então, ele vai ter um comprimento de 18 metros. Então, vamos lá. O nosso L aqui é 18 metros. Ok. A vazão ela é de 3,5 litros por hora. Aí você tem que converter, né? Que eu quero a vazão em metro cúbico por segundo. Certo, gente? A fórmula, a equação aqui tem que ser compatibilizada as unidades, né? Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 1000, eu tenho metro cúbico por hora. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Se isso aqui são 0,0035 metros cúbicos. Aliás, eu fiz bobagem. Litros por hora. Não, tá certo. É metro cúbico por hora, tá certo. Então, para transformar em segundo, eu tenho que dividir esse valor por 60 vezes 60. Então, ó, eu tenho que dividir tudo isso aqui
se é esse valor para 1 hora, então para 1 segundo eu tenho que, na verdade, multiplicar, né? Multiplicar 60 vezes 60, né? Cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. E aí sim, eu tenho uma vazão de 12,6 metros cúbicos por segundo. Então, nós estamos convertendo aí litros por hora para metro cúbico por segundo. O nosso K aqui, ele é de 0,001 centímetros por segundo. Também temos que compatibilizar isso aqui, tá? Eu vou dividir por 100 para termos uma permeabilidade em metros por segundo. Então a nossa vazão, a nossa espessura aqui do filtro, ela vai ser utilizada pela equação de Dupuy, que é igual ao que? A vazão vezes o L dividido pelo K do filtro, tudo isso em raiz quadrada. Raiz. Ok. Pronto. Aí eu fiz alguma bobagem. O que foi? Acho que foi aqui. Acho que aqui era para ter dividido. Perdão. Que era para ter dividido por... Pronto, agora sim. Aqui a conversão estava errada, viu, gente? Ok. Então, esse aqui em metros. E esse valor, né, de B, ele tem que ser... Esse valor tem que ser menor do que B, que tem que ser menor do que essa mesma expressão. Eu vou copiar ela aqui. 2 vezes. Opa. Deixa eu voltar aqui. 2 vezes tudo isso aí. Pronto. Então, nosso B está entre 1,32 e 1,87. Se vocês olharem lá na nossa atividade, se vocês olharem aqui na nossa atividade, a resposta correta seria 1,5. Vocês até poderiam arredondar para 1,9, só que não seria econômico, né? E ainda estaria fora do intervalo. Então, o mais adequado mesmo é 1,5. E na quarta questão, gente, eu inclusive falei para vocês, né, que foi um assunto que foi dado aos 45 do segundo tempo. Eu até disse que eu não cobraria e realmente eu não cobrei, certo? Então, eu acabei anulando essa questão e dei os pontos aí na avaliação de vocês, tá? Mas eu vou aqui discutir a resposta dela. Uma barragem de terra homogênea foi apoiada sobre areias luvenares. Durante o primeiro enchimento, notou-se o fenômeno da areia movediça. Em que parte da barragem isso acontece? Como eu falei para vocês, isso é um fenômeno que acontece no pé da barragem. Quais são suas causas? É justamente devido, né, à perda, a força de percolação ser muito intensa ali no pé da barragem, ocasionando que isso gerado por um gradiente hidráulico também elevado e reduzindo a tensão efetiva naquele local. Que medidas você poderia tomar de imediato? Vocês poderiam colocar a execução rebaixar o reservatório, colocar um peso ali no pé da barragem, seriam algumas soluções. Ele fala de imediato e a longo prazo, certo? De imediato, se você colocar ali um peso, né, mesmo que fosse em sacos de areia ou qualquer coisa do tipo, enrocamento, enfim, isso já ajudaria, certo, a aumentar a tensão efetiva. A longo prazo, você poderia, de repente, elaborar ali um dreno de pé um pouco maior, ou um colchão de areia, certo? Então era isso, pessoal, que nós tínhamos para falar com vocês. Espero que tenham gostado aí do módulo. Um forte abraço e até um próximo módulo.